com isso. Isso não aconteceu somente com Jesus, aconteceu com Paulo. Vai lá em Atos, no capítulo de número 24 agora. Atos 24, versículo 5. Atos 24, 5. Quem achou diz amém. Diz assim: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. O principal agitador. E olha o que diz mais na frente, de Paulo, está falando de Paulo. O qual também tentou profanar o templo. Esse homem é uma peste. Esse homem aí que fala, que está pregando essas coisas aí, ele é uma peste, ele está profanando a casa de Deus, está profanando o templo, está profanando a obra, o evangelho, está profanando tudo, está profanando o que os profetas pregaram. É uma peste esse homem. De que ele estava falando aqui? De quem? Estava falando de Paulo. Se alguém quisesse ser discípulo do Paulo, ia ter que conviver com isso. Para andar com Paulo, ele teria que estar totalmente convencido de que Paulo era um homem de Deus e que a visão que Deus tinha dado para Paulo era dele, era de Deus. Tinha que estar convencido. Já imaginou Timóteo dizendo: ah, Paulo, eu vou andar contigo, pô, eu vou andar de longe, tá? Porque olha tudo que falam de ti aí, Paulo. Como é que eu vou andar perto de ti? Daqui a pouco vão me apedrejar junto, você já está sendo apedrejado. Olha tudo que falam a teu respeito, Paulo. Timóteo era alguém que tinha que estar convencido. Porque olha tudo que falaram de Paulo aqui. Ele era apedrejado também. Então Timóteo tinha que estar convencido, porque se ele tivesse com um pé atrás, ele não teria sido discípulo de Paulo. Quantos compreendem isso? Amém? A gente sabe quem é leal. Sabe quando? Quando esse alguém defende a gente. Pessoa leal, ela vai lá e ela te defende. Entendeu? Ela vai te defender. Mas se você tem um pé atrás, você não defende. Você fica neutro. Você fica quieto. Quem tem um pé atrás, ou ele ajuda a falar mal, ou ele fica neutro. É possível, por exemplo, alguns irmãos aqui estarem aqui na igreja, liderando, indo nas reuniões, mas está com o pé atrás. Quantos aqui dentro estão assim? Da igreja aqui, da nossa igreja como um todo. Estão até liderando, estão lá liderando célula, estão numa posição de liderança, numa função de liderança, indo nas reuniões, participando das reuniões de líder, participando dos congressos, mas estão com o pé atrás. Estão desconfiados. Não estão totalmente convencidos. Então vou dar a primeira dica para você que está me ouvindo também em casa. Primeira dica que eu vou dar: vá checar se essa obra aqui é de Deus. Vá checar. Você tem que checar. Você tem que ver se realmente há sinal da ação de Deus aqui. Vai checar. Sabe por quê? Porque aquilo que é de Deus tem o selo dele. Você vê o selo ali. Você vê a unção de Deus ali. Você sente que Deus está ali. Que a glória de Deus está ali. Tem o sinal de Deus. Se você tem alguma dúvida do encontro com Deus, você tem que ir no encontro. Então você que está me ouvindo, tem alguma dúvida, você tem que ir. Agora, se você quer ganhar essa geração e edificar casa para Deus, você precisa estar comprometido totalmente e convencido com a visão e com a tua liderança. Se realmente você quer ganhar essa geração e cumprir com o propósito eterno de Deus, que é a casa de Deus, você vai ter que estar totalmente convencido e comprometido que essa visão e os pastores aqui são de Deus. Senão você não vai avançar. Olha, irmão, olha, a visão ela é impactante. Mas tem uma condição. Ela tem que conquistar o teu coração. Se não conquistar, não vai ser. Não vai ser para você. Ela precisa conquistar, você precisa ser conquistado por ela.
Você precisa estar convencido dela. Então, se você está nesse ministério, você tem que ter tudo claro sobre essa visão. E sobre o pastor Carlos, por exemplo, que está aqui na frente da classe pessoal, tem que estar convencido. Senão a obra não vai avançar. Se você não estiver convencido da liderança, dos pastores, de quem está desenvolvendo esse trabalho, você não vai avançar. E aí eu vou te dar a segunda dica. Não permaneça num ministério se você não estiver convencido. Então, primeiro, vá checar se é de Deus. E segunda coisa, não permaneça se você não estiver convencido acerca da visão. Sabe por quê, irmãos? Sempre vai haver rumores. Talvez agora seja ao nosso respeito. Mas em breve vai ser a teu respeito. Porque o diabo não muda. Então em breve vão ter rumores acerca da tua vida, da tua liderança. Se é que não já está tendo isso. Se é que a tua família, os teus parentes, os teus amigos, alguns aqui da igreja já não falam de você. Já não criticam você. Creio que até já começa, você já está tendo oposição. É muito provável que você já tenha oposição. E aí eu vou te dizer, e vai seguir tendo cada vez mais. Amém? Mas a tua liderança para andar com você, ela tem que estar convencida de você. E convencida da visão que Deus deu. Amém? Quantos compreendem isso? Amém. Vou te dar um exemplo. Você pega aquelas igrejas que crescem muito aí. Exemplo aí, Universal do Reino de Deus e outras igrejas. Não estou julgando acerca do que eles fazem. Até nem podemos fazer isso. Mas todo mundo fala deles. É ou não é verdade? Todo mundo fala acerca dessas igrejas aí. Mas as pessoas ficam nessas igrejas. Já perceberam que elas ficam? E que a igreja não para de crescer? Cada vez que você vê uma imagem lá dessas igrejas, você vê aqueles prédios lotados de pessoas. Lotados. Mas por que isso acontece? Porque mesmo falando que falam deles, aqueles irmãos lá estão convencidos que aquela visão é de Deus. E porque eles estão convencidos, eles permanecem ali. Agora, se tudo que falam deles, falarem de nós aqui, se tudo que falam deles, falarem aqui da liderança dessa igreja, falarem da visão que Deus tem dado para essa igreja vai permanecer? Vai ou não? Ela vai permanecer? No meio da crise você não pode ficar neutro, entendeu? Porque quem é neutro é desleal. Se você tem um pé atrás, você vai ficar neutro. Se você tem um pé atrás acerca da liderança dessa igreja, ou da visão que Deus tem dado, você vai ficar neutro. E quem é neutro é desleal. Compreendem isso? A pessoa fala mal do teu líder, fala mal do teu pastor. Se você não rebate e fica neutro, o que você mostra com isso? O que você mostra? A pessoa está falando mal da tua liderança, está falando mal do teu pastor. Se você não rebate, fica neutro, o que você está mostrando com isso? Que você também desconfia dele. É ou não é verdade? Que você também desconfia. Que você não está convencido acerca do trabalho realmente. E se você não defende o teu pastor, isso é deslealdade. É deslealdade. Você está sendo desleal se você não defender. Vou mais fundo com você, para você poder entender. Alguns dizem que não precisa defender pastor. Não precisa defender o meu líder. Será? Será que não precisa? Você não fez uma aliança conosco aqui? Você não fez uma aliança com o seu pastor? Com a liderança? Sim ou não? Se falam mal do teu líder e você deixa falar, você não é leal. Se falam mal da tua igreja e você não diz nada, é porque no fundo você concorda com aquilo que estão dizendo. E acha que é verdade aquilo que estão falando. Acha que é verdade. Por exemplo, se alguém vier e falar mal da tua mulher para você, ou falar mal do teu marido, você que é casado, como é que você vai responder? Hein, Douglas, já que eu usei o teu tempo. Se alguém vem e fala mal da Suelen, como é que você vai responder? Se você não disser nada, ficar neutro, é porque no fundo você concorda
com aquilo que estão dizendo da Sueli. Mas se você for leal a ela, o que você vai fazer? Você vai rebater com determinação. Você vai defender a Sueli. Sim ou não? Vai defender. Só que quando é com o nosso líder, ou pastor, nós deixamos falar. Nós deixamos falar. Mas sabe por que nós deixamos? Porque a maioria diz, não, eu sou leal a Deus. Eu, na verdade, aqui eu sou leal a Deus. Até nós temos essa visão aqui, sabe, que até acho que o pastor Carlos realmente ele fala algumas coisas aí, mas que eu sou leal, na verdade, a Deus. Quem não é leal ao seu líder, não é leal também a Deus. Pergunta que eu quero te fazer, você é leal à liderança que Deus tem colocado na tua vida? E a visão? E você está preparado para defender? Você está realmente preparado para defender? Segundo princípio, a tua lealdade deve ser com a autoridade mais alta. Mais alta. Na nossa visão, nós temos várias funções hierárquicas. Você sabe disso. Mas você deve ser leal primeiro com a mais alta autoridade. Como assim, pastor Carlos? Se o líder da célula, olha para mim aqui agora, começar a falar algo diferente da visão, se eu, pastor Carlos aqui, ou qualquer pastor, começar a falar algo diferente da visão da igreja, você deve confrontá-lo e ser leal com a autoridade mais alta. Se o teu discipulador está lá falando algo diferente, dizendo para você, não, o que é isso? Você pode fazer reunião junto com a célula. Vamos fazer reunião junto com a outra reunião que tem do encontro. Vamos fazer diferente daquilo que os pastores estão fazendo aí. Deixa que eu é que faço, impera o clericalismo, o templismo. Se o teu líder começa a falar algo diferente daquilo que nós estamos falando aqui, você tem que confrontá-lo e ser leal à autoridade mais alta. Você vir falar para mim, por exemplo, não é fofoca. A fofoca está em você ir falar para outro. A Isabel, por exemplo, está ouvindo alguma coisa, ela vai lá e fala para Ju. Isso é fofoca. Porque ela está falando para alguém que não é liderança sobre a vida dela. Então aí isso é fofoca. Agora, caso contrário, você tem que falar para a autoridade mais alta. Eu estou vendo que o meu líder está falando coisas, então você tem que vir e me falar. Por quê? Porque aquele que está numa autoridade mais alta, ele já foi mais provado por Deus. E ele tem mais experiência. E é alguém que normalmente está mais tempo dentro da visão. E mesmo se for o pastor da igreja, eu ou qualquer pastor, que começa a falar algo diferente da palavra, você também deve confrontá-lo e ser leal à palavra. Amém, meus irmãos? Se nós começamos aqui a pregar heresia, quem é a autoridade mais alta? A palavra. Então você precisa confrontar esta pessoa em amor, não é falar para os outros. O que acontece com a maioria? Começa a falar para os outros. Isso é deslealdade também. Você ir falar para os outros é deslealdade acerca do teu líder. Você tem que ir falar para a autoridade espiritual que Deus colocou na tua vida. Você não pode falar para o outro. Amém, meus irmãos? Abra 1 Coríntios aí no capítulo 11. 1 Coríntios, essa palavra é uma palavra que eu estou trazendo para os irmãos, que é a palavra que os irmãos vão pregar nas igrejas de manhã. Essa palavra os irmãos vão estudar e vão pregar nas igrejas. Amém? Aqueles que estão chegando agora, que não pegaram o início dessa palavra, eu falei para os irmãos aqui que eu ia trazer uma palavra para os irmãos pregarem nas igrejas agora, quando forem pregar. Próxima pregação sua vai ser essa palavra aqui. Você vai estudar ela em casa, vai transcrever para trazer para a igreja. Amém? 1 Coríntios 11, versículo 1 diz assim. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso é que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o quê? Vocês devem me seguir enquanto eu estou seguindo a Cristo. No momento que eu parar de ser um imitador de Cristo, você tem que parar de me seguir. É isso que Paulo está dizendo. No momento que eu deixar de ser como Cristo, vocês têm que parar de me seguir.
porque a autoridade mais alta é Cristo. Amém? É isso que Paulo quer dizer. Não existe, querido, modelo de igreja mais bíblico que a nossa visão. Você pode ter certeza disso. Através da célula nós geramos, discipulamos, pastoreamos, ensinamos. Fizemos tudo aquilo que está no coração de Deus. Realmente não tem nada mais bíblico. Só que tem alguns irmãos que são leais somente com aqueles que estão perto deles. Só com aqueles que estão pertinho. Aqueles que comem churrasco junto. E às vezes, essa pessoa que ele está fazendo isso, é desleal a nós. Como é que você vai comer churrasco com alguém que é desleal a esta igreja? Ou alguém que se rebelou daqui? Como é que vai andar com rebelde? Aí você diz, mas pastor, nós não temos que ir atrás da ovelha perdida. Jesus veio para a ovelha perdida da casa de Israel. Nós não vamos ir atrás de rebelde. Mas por quê, pastor? Porque Jesus não fez isso. Quando o jovem rico veio falar com Jesus, o que ele disse para Jesus? Senhor, eu quero mais. Jesus disse para ele, não, mas você tem tudo, rapaz. Você tem aí os profetas, tem a palavra, você tem tudo. Mas eu quero mais. O que Jesus disse para ele? Então vem e me segue. Você sabia que esse chamado que ele deu para o jovem rico foi o mesmo chamado dado para Pedro? Quando Pedro disse vem, que ele disse para Pedro, vem e me segue. Só que Pedro não tinha nada, a não ser uma rede velha. Mas aquele jovem rico tinha muito dinheiro. E ele disse o que para o jovem rico? Tá bem, você quer me seguir realmente? Como Pedro fez? Então você vai vender tudo. Vende tudo e me segue. Deus colocou um preço para ele, porque o preço não é igual para todos. O que o jovem rico fez? Virou as costas e foi embora. Jesus mandou Pedro ir atrás dele. Pedro, corre atrás dele. Vamos negociar com ele. Não, pode ser metade. Não, me arrependi. Nós fazemos isso. Nós negociamos, porque confundimos amor. Preste atenção. Amar, nós temos a amar todos. Mas negociar, nós não negociamos, porque Deus não faz isso. Se eu negociar com você, dizendo que você não precisa vir aqui, Deus vai cobrar de você. Se eu negociar, dizer que tu pode subir até metade do monte, Deus não vai negociar, Ele vai querer que você suba. Porque depois que Ele pôs o preço, Deus não recua. Depois que Ele estipulou o preço, ou você está disposto a pagar, ou você não vai avançar. Quantos compreendem isso aí? Amém? Deus pôs um preço para o jovem rico, mas Ele não mandou ir atrás. Sabe por quê? Não era ovelha perdida. Não era. Alguém que se rebelou dessa igreja, enquanto essa liderança é ovelha perdida, filho. É ovelha perdida. Não é ovelha perdida. É um rebelde usado pelo diabo. Compreendem isso? Por que nós não vamos atrás então? Porque Jesus não foi. Ele não foi. Só que alguns têm lealdade, sabe com quem? Com aqueles que ele vai na praia. Eu sou mais leal àquele que vai na praia comigo do que o pastor da minha igreja. E ele está falando mal de nós. Como é que você pode ir para a praia com alguém que fala mal de nós? E da visão que o Senhor tem dado? Isso não é lealdade, isso é deslealdade. Se algum líder está promovendo algo diferente da visão, já falei, do que a trigo está pregando, você tem que se desvincular dele. Você tem que fazer isso aí. Sabe por quê, irmão? Porque a visão não é nossa. Quando nós temos falado aqui, a visão ela é de Deus. E ela está muito acima de qualquer um de nós aqui. Muito acima de qualquer líder, qualquer pastor que possa existir no mundo. Porque é uma visão que Deus deu. E se foi Deus que deu, ela é divina. Ela está acima de tudo. Foi Deus quem deu. Como é que nós vamos negociar algo que Deus deu? Como é que nós vamos ser conivente com homens em cima daquilo que Deus nos deu? E aí nós vamos para o terceiro princípio. Uma pessoa leal nunca esconde a informação. A pessoa leal não esconde, ela é franca, ela fala. Mas qual é a mentalidade? Que traíra, foi um traíra o Douglas. Foi um traíra, foi falar com o pastor. Por quê? Porque passa a ideia de que você, por não ter sido omisso, por ter falado, é que você foi desleal. Só que a deslealdade é quando você vê o erro. Deslealdade é você ver o erro e não falar nada. Isso é deslealdade. Você está vendo o erro, mas você não fala nada. Sabe o que isso passa a impressão? Passa a impressão que você concordou com o erro. Na verdade, você foi cúmplice. E isso é deslealdade com Deus. Lá em 1 Coríntios 1:11, vai lá para o
capítulo 1. 1 Coríntios 1:11. Então é importante que você estude esta palavra aqui, para você começar a trazer nas igrejas. Amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. O pessoal da casa de Cloe, que eu tenho falado muito aqui para os irmãos, me contou tudo, Paulo disse. Então, quando chegou a carta, o que os irmãos falaram de Cloe? Traíra. Contou tudo para Paulo, para o apóstolo. Miserável. Foi falar tudo que acontecia aqui. Por quê? Porque a ideia que se tem é que a gente tem que ser leal com aquele que está ali mentindo. Quem tem que ser omisso. Está vendo o teu pastor, teu líder, teu discipulador lá, falando mal, fazendo coisas erradas, e você é omisso. Quem é omisso é cúmplice. Você ouviu bem? É cúmplice. Miserável, foi lá fofocar para o pastor. Tudo isso passa a ideia de que aquele que fala é que é desleal. Isso é mentira. Preste atenção, desleal é aquele que se cala. Desleal é aquele que vê o câncer crescendo e não fala nada. Esse, na verdade, é que é desleal. E isso não é fofoca. Você falar para a tua liderança, para o pastor, não é deslealdade. Quantos entendem isso? Não é. Você está até colaborando para o crescimento daquela liderança ali. Daqui a pouco a gente está vendo que aquele irmão está caminhando para a rebeldia. E talvez a gente tenha tempo ainda de restaurá-lo. Para que ele não caminhe para isso aí. Amém, meus irmãos? A obra de Deus só pode ser feita com muitos Cloes. Sabe que Cloe era um homem, né? Tem uns que pensam que era mulher. Por causa do nome Cloe, né? Mas Cloe era um homem. E a obra de Deus, ela só pode ser feita com Cloes. Esse Cloe é um homem de Deus. Ele é que é leal. Ele que foi leal a Paulo. Uma estrutura saudável somente funciona com pessoas leais. Lá no livro de Esther, não precisa você abrir, 2:21, fala que o rei leu o livro das crônicas e perguntou o que Mordecai recebeu como recompensa. E ele foi honrado. Sabe por quê? Depois você pode ler, Esther 2:21. Ele foi honrado, porque Deus sempre honra quem é leal. Se você não ocultar informação, você será honrado. Agora, se você concorda e não fala nada, você foi cúmplice. E aquilo que eu tenho dito aqui, cúmplice na Bíblia é pecado também. E aqui no Código Civil, no Código Penal brasileiro, quem é cúmplice também vai preso. É crime ser cúmplice. Então, quando nós somos cúmplices, nós somos também desleais. Desleais. Quarto princípio: lealdade deve ser baseada em princípios. Diga princípios. E não em emoção. Está cheio de gente fazendo a obra na emoção. Mas a lealdade, ela é baseada em princípios. A tua lealdade não está baseada em emoção. Ah, mas eu gosto tanto do meu líder. É uma pessoa tão amada. Ele é tão querido, bonzinho. Cresci com ele desde que eu era pequenininho. Mas ele fala mal da visão. Ele fala mal da liderança. Mas é que eu sempre vivi com ele. A tua lealdade, ela não deve estar baseada na emoção, querido. Mas deve ter como princípio a palavra de Deus. Porque em última análise, a tua lealdade é a Deus. E se você não pode ser leal a alguém que é rebelde, que anda fora da palavra, olha que forte que é isso aí. Se alguém é rebelde e anda fora da palavra, mesmo que seja teu amigo, desde a infância, mesmo que ele ande com você há muito tempo, você deve dizer a ele que você não pode ser leal a alguém que é rebelde. Como é que você vai ser leal a alguém que é rebelde, meu irmão? Que está se rebelando a esta igreja aqui, a liderança dessa igreja que fala mal. Como é que você pode comer churrasco com alguém assim? Isso também é ser cúmplice, isso é deslealdade também. É uma deslealdade enrustida, mas ela é. Teve um irmão que se rebelou, e ele levou 20 pessoas com ele. Aí foi falado com esse irmão, mas com os irmãos que queriam ir com ele.
Vocês viram que vocês estão seguindo um rebelde? Vocês sabiam, vocês estão vendo isso? E eles disseram que sabiam, mas queriam com ele, sabe por quê? Porque eram amigos dele. Andavam juntos há muitos anos. Como é que eu vou deixar ele sozinho, pastor? Meu amiguinho. Nós íamos para a praia juntos. Ou seja, por causa da minha emoção, da amizade que eu tenho, eu vou me rebelar também. Eu vou ser um rebelde junto. Só pelo relacionamento que eu tenho com essa pessoa. Olha, irmãos, como isso é sério. Olha a cabeça deles. Na verdade, a maior parte deles voltou, né? Então não tome decisões baseadas na emoção. Eu disse para o irmão aqui, o irmão que também não vou citar nome, porque nós não podemos estar citando nomes, até porque não é o propósito. Mas teve um irmão aqui que ele queria ir para uma atividade de um outro irmão que saiu aqui da igreja, que não é daqui dessa igreja, e que é conivente quando o pastor dele fala mal de nós. Mas como ele é amigo dele, ele achava que ele tinha que estar lá com esse irmão, num momento especial da vida do irmão. Mas eu peguei e falei para ele, olha, você veja bem, você está indo lá, a tua prioridade devia ficar aqui. Porque aqui nós estamos aqui envolvidos na classe, na visão que Deus nos deu. Eu até entendo que o teu irmão lá, que o teu amigo, está passando por um momento especial da vida dele. Mas você tem que ser leal aqui, porque ele rebelou, ele saiu, ele fala mal de nós. Como é que você pode estar com alguém que fala mal de nós? Como é que você pode escolher estar com alguém para honrá-lo, que na verdade não está de acordo com o que nós pregamos aqui? Como é que você pode fazer um negócio desse? Então, não tome decisões baseadas na emoção. Não é isso que um homem de Deus faz. A nossa lealdade tem como princípio a palavra. Jonatas, ele foi leal a quem? Jonatas foi leal a Davi. Foi contra o seu pai Saul. Saul queria matar Davi. E Jonatas poderia ter dito, é meu pai, eu vou ficar do lado do meu pai. Não é essa a mentalidade? Pô, ele é meu pai, como é que eu vou ir contra o meu pai? Não posso, eu vou ficar com ele. Mas não foi o que Jonatas fez. Não foi. Jonatas foi contra o pai dele. Quantos dizem isso, sabendo que estão errados? Mas dizem, a minha família, vou ter que ficar do lado da família. Como é que eu vou aborrecer a minha família? Mesmo que eles falem mal da visão, mesmo que eles falem mal de nós, como é que eu vou aborrecer a família? É minha família, eu tenho que ficar do lado deles. Isso é uma mentalidade errada, irmãos. Errada. O que a pessoa pensa? Não interessa se eles estão certos ou errados, mas eu vou ficar do lado deles. E até se enche de convicção. Realmente o meu filho está errado, mas eu vou ficar do lado dele. Porque afinal de contas, ele é meu filho. Na verdade é apenas um tolo. Porque nós não podemos ser leal ao pecado e ao erro. Eu vi uma história de uma mulher, uma mãe que denunciou seu filho. Seu filho matou pessoas e ela foi lá e denunciou o filho na polícia. E talvez muitos ficassem pensando, que mãe desnaturada, fazer um negócio desse. Não, ela é leal a princípios. Ela é leal a princípios. O que ela disse? Eu não vou tolerar crime na minha casa. Eu não tolero crime. Quantos têm valores assim? Quantos têm? Quantos têm valores tão fortes como dessa mãe aqui? Quantos têm valores tão sólidos? Mas abra lá 1 Samuel 20, 13. 1 Samuel 20, 13. Diz assim: mas, se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas, o Senhor, o que a este aprouver. Se não te fizer saber, eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Com meu pai. Isto é lealdade. Saul deve ter dito, você que é herdeiro, Jonatas. Você é herdeiro, você é meu filho, não é Davi. Você que tinha que ficar do meu lado. Esta é a mentalidade. Você que é meu filho, você tinha que ficar do meu lado, você tinha que ser conivente de eu querer matar Davi. Mas essa é a mentalidade errada que existe no nosso meio. O que nós falamos e pensamos?
Se é pai e irmão, não importa o que fizeram. Não importa. Eu vou ficar do lado deles. É ou não é essa a mentalidade? Sim ou não? Não importa, pode até ter matado, mas eu vou ficar do lado deles. Estão aborrecendo, estão falando mal da igreja. Estão falando mal do pastor. Estão falando mal da visão que Deus nos deu. Ah, mas é meu pai, pastor. É meu pai. O que Jesus disse para aquele lá? Ele disse assim, ó. Primeiro Jesus, pastor Jesus. Deixa primeiro eu ir lá enterrar meu pai. Meu pai morreu. O que Jesus disse para ele? Deixa os mortos que enterram os seus mortos. Mas é meu pai, o que a mãezinha vai dizer? O que o meu irmão vai dizer? Eu não fui lá. O que eles vão dizer que eu não fui? Se você for, você está desqualificado. Você vai ter que ficar. E aquele outro que vem, mas deixa primeiro me despedir da família. Não, tem como você despedir da família. Quem pegar no arado e olhar para trás, não pode me seguir. Mas é a minha família, pastor Jesus. Minha família. A mãezinha. Como é que eu não vou dar tchau para a mãezinha? Se você for, pode ir. Mas quem pegar no arado não está qualificado, você está desqualificado. Porque quem não aborrecer pai, mãe e filho por causa dele, não tem como segui-lo. Jesus, ele pôs um preço. Foi ou não foi? Foi o mesmo preço do jovem rico? Não foi, mas foi um preço. Quantos compreendem isso? Mas tem pessoas que pensam que a lealdade tem que ser assim. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina e não foi o que Jonatas fez. Lealdade é algo que custa. Não é fácil de ouvir acerca da lealdade, porque vai custar para você, inclusive, relacionamentos. Você ser leal à visão que Deus nos deu, à liderança dessa igreja, vai te custar relacionamento. Vai te custar. E aí nós vamos para o quinto princípio. Você não pode ser leal a todo mundo ao mesmo tempo. Não pode. Se você escolheu ser leal a alguém, você vai contrariar as outras pessoas. Se você decidiu ser leal a essa visão aqui, você vai ter que contrariar outras pessoas. Quando eu decidi ser leal à pastora Marilda, quando eu casei com ela, eu decidi ser leal à pastora Marilda. Mas aí eu tive que contrariar toda a fila que estava ali, esperando por mim. Por quê? Porque toda vez que você decide ser leal a alguém, quantos compreendem isso? Você vai contrariar outros. Então aquela fila que tinha esperando por mim, ficaram contrariadas. Porque tudo na vida tem um preço, e a lealdade também tem um preço. Se você é leal a uma visão, significa que você não pode ser leal a outras visões. Ontem eu estava com um irmão, e esse irmão ele queria seguir fazendo o curso da Assembleia de Deus lá, de uma outra igreja. Eu disse, irmão, ou você vai ser lá, mas você tem que se posicionar. Ou você vai ser leal àquela visão, ou você vai ser leal à nossa. Não tem como você ser leal a duas visões. Porque vai chegar o momento que você vai ser desleal. Quantos compreendem isso? Você vai ter que contrariar, assim como eu tive que contrariar a fila, você vai ter que contrariar as outras visões também. Vai ter. Por quê? Porque você decidiu ser leal a alguém. Compreende? Uma vez que você é leal a Cristo, você vai perder amizades. Creia em mim. No momento que você tomar a decisão de ser leal a Cristo, você vai perder amizade, porque a lealdade vai te custar relacionamento. Vamos lá para Tiago 4,4. Tiago 4,4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Quem achou diz amém. Olha o que diz aqui. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigos de Deus. Tiago diz que não dá para você ser amigo dos dois. Não tem como. Se você for amigo do mundo, você não vai poder ser amigo de Deus. E esse princípio se aplica a nossos relacionamentos. Olha para mim aqui, um amigo do diabo pode ser amigo de Deus?
Um amigo do diabo, ele pode ser amigo de Deus? O amigo do rebelde pode ser amigo de Deus? Dá para você ser amigo de alguém que é inimigo de Cristo? Se você está numa roda e falam mal de Cristo, o que você faz? Você fica neutro? Você fica neutro? Se você for leal, você vai dizer, não fala mal do meu Senhor. Se você for leal, você vai dizer. Agora, olha para mim aqui, você confrontando essa pessoa por ser leal a Cristo, vai te custar talvez esse relacionamento. Porque lealdade vai nos custar relacionamentos. Essa lealdade pode te custar esse relacionamento aí. De você ter se posicionado. De você ter tomado uma posição. Então você se posicionar acerca daquilo que Deus quer que você faça, talvez você perca amigos. Mas você está se posicionando em cima daquilo que Cristo tem te dado. Quantos compreendem isso? Esse princípio também se aplica na vida da igreja. Então nós tivemos alguns irmãos que saíram aqui da igreja, você sabe. Principalmente no dia que eu preguei aqui sobre a Reino e Salvação. Muitos saíram da igreja. Tivemos alguns que saíram, mas não foi por causa da visão. Olha para mim agora. Na verdade, eles não queriam se submeter à nova liderança que estava sendo levantada aqui. Essa é a verdade. Não foi por causa da visão. Eles viram que a visão era boa. Mas eles viram que Deus estava levantando uma nova liderança aqui nessa igreja. E eles não suportaram isso. Essa é a verdade. Mas a pergunta é, quantos conhecem esses irmãos que saíram aqui? Quantos conhecem? Pois é. Como é que você pode ser amicíssimo de alguém que se rebelou contra essa igreja? Como que você pode ser? Dessa pessoa que saiu. Ah, ele é ovelha perdida. Que ovelha perdida, irmãos? Isso não é ovelha perdida. Se você segue sendo amigo de um rebelde, é porque você não se posicionou ainda. Se você é amigo do rebelde, é porque você já mostrou aquilo que está no teu coração. Olha como isso é sério. Quem é leal não tolera rebeldia. Quem é leal não tolera pessoas rebeldes. Palavras de rebeldia. A posição dele é ser um defensor. Por isso observe quem os teus líderes andam. Preste atenção nas pessoas que andam com você. O rebanho que Deus te deu. Às vezes, nós vamos ter que excluir rebeldes. E se alguém segue sendo amigo do rebelde, é porque ele não é leal a nós. Amém? Não existe neutralidade, querido. Não existe. Você vai ter que definir as tuas amizades. Sabe por quê? Porque elas falam a teu respeito. Não existe amizade neutra. Os seus relacionamentos determinam até onde você vai ir com Deus. Sabia disso? E quem realmente você é. Todo Jacó vai atrás de um Labão. Sabe por quê? Porque eles se parecem. Se parecem. Então ele vai ir atrás. Se você anda com pessoas que falam mal da igreja, é porque no fundo você concorda. É uma rebeldia enrustida. A nossa lealdade é revelada pelos amigos que nós cultivamos. Jonatas, quando ele resolveu ser leal a Davi, Saul tentou matá-lo. Olha só. Quando Jonatas resolveu ser leal a Davi, Saul tentou matá-lo. Pega lá 1 Samuel 20. Vamos lá para 1 Samuel 23, do 2 ao 33. Não, do 32 ao 33. 1 Samuel 20. Primeira Samuel 20, capítulo 3, 1 Samuel capítulo 20, versículo 32. Vê o que diz aí. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que a ele de morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança, olha bem, para o filho dele, para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. A lealdade de Jonatas com Davi custou o relacionamento com o pai. Olha que forte isso. Tem pessoas aqui que não querem custar o relacionamento com o pai, com a família. Mas não me parece que não foi o que aconteceu na Bíblia. Na Bíblia custou o relacionamento. Sabe que esses dias eu falando com uma irmã, ela pegou e disse assim para mim: pastor, olha só, porque essa visão, ela nos consome. Porque na segunda-feira tem reunião de mulheres a cada 15 dias.
Na terça-feira tem célula, na quarta também tem, na quinta tem incursão, no sábado tem isso. Digo, irmãs, o zelo da casa nos consome. Eu consome meu sono, minha vida, meu tempo, meu dinheiro, tudo. O zelo da casa consome tudo. Eu e a Marilda ficamos até as 2 da manhã, às vezes só da igreja. A gente acorda da manhã pensando na igreja, passa o dia pensando na igreja, e a gente só fala da igreja. E que está almoçando é falando da igreja, como é que faz para crescer a igreja, o que Deus quer fazer para a igreja, e é todo tempo assim. Então o zelo da casa consome. Mas pastor, nós estamos perdendo a vida, pastor. Aí eu peguei lá a palavra e mostrei para ela. Pois é, o Senhor é quem disse. Então você é uma bem-aventurada, porque o Senhor disse assim: quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Aí vem aquela mentalidade diabólica. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder os meus filhos? O que adianta isso? Eu digo, bom, se Deus tivesse essa mentalidade, irmão, Deus estaria no inferno. Porque me parece que foi isso que ele fez. Me parece que Deus fez isso. Perdeu o filho para ganhar o mundo inteiro. Isso foi Deus quem fez. Não é nós que estamos fazendo. Ele é que nos chama para fazer isso aí. Amém? A irmã não tinha o que dizer. Porque na verdade o diabo queria pará-la de fazer a obra. Então, irmãos, você tem que observar os teus líderes, porque às vezes nós vamos ter que excluir rebelde, irmãos. Nós vamos ter que excluir. Se alguém segue sendo amigo do rebelde é porque não é leal a nós. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Não existe amizade neutra. Não existe. Foi o que aconteceu com Davi. A lealdade de Jonatas com Davi custou o relacionamento com o pai. No dia que você estiver totalmente convencido acerca da liderança, da visão, vai te custar relacionamento aqui dentro até da igreja. O dia que você estiver totalmente convencido da visão que o Senhor nos deu e dos pastores desta igreja, no momento que você se posicionar, talvez custe amizades suas. Talvez custe. Mas foi o que Jonatas fez em relação ao pai dele. Custou. Vai te custar relacionamentos com aqueles que não concordam conosco, com a visão que está sendo pregada. Quando eles te disserem alguma coisa, o que você vai dizer? E aí nós vamos para o 6º princípio. Lealdade pode custar coisas físicas também. Pode custar até o teu emprego. Sabia? Alguns têm que sair do trabalho porque o patrão não aceita convertido lá. E aí você vai ficar lá? Teu patrão não aceita que você seja. Como é que você vai ficar num trabalho assim? Se o teu patrão ou alguém fala mal de um dos pastores desta igreja, o que você diz para ele? Ou você pede para mamon, o que você vai dizer? Porque a nossa tendência é pedir para mamon. Você está lá com a pessoa falando mal de mim, mas a tua tendência é pensar, não, mas é o meu bolso, né, mamon? Mamon, o que tu acha? Eu devo defender o meu pastor ou não devo? Hein, mamon? Eu preciso ir, eu devo ir para Porto Alegre ou não? Mamon, é possível eu ir lá para Caxias do Sul, mamon? Porque mamon é que tem determinado a vida da maioria aqui dentro. Quem determina é mamon. Ah, mas você vai lá para ganhar isso aí? Mamon, só acha que eu devo? É o Deus Mamon, é o Deus que mais concorre com o nosso Deus, chamado Deus Mamon. E as pessoas ficam todo o tempo perguntando para ele se pode. Ah, nós vamos lá para Caxias. Nós podemos ir, Mamon? Mamon está falando. Meu bolso não dá condições de ir. Chama-se Deus Mamon, isso é um Deus. É um Deus. Então, 6º princípio, a lealdade pode custar coisas físicas. Dinheiro, por exemplo. 7º princípio e último, toda lealdade precisa ser consciente, ou seja, analise tudo, analise para definir a tua lealdade. Você precisa identificar se é bíblico, se é coerente, se está de acordo com a palavra de Deus. E aí eu vou te dar 3 tópicos rápido, nós encerramos. Toda lealdade, ela tem que ser checada. Vai ser em cima de um trabalho que você vai checar, ok? E aí eu quero falar de questões, algumas formas de você avaliar a tua lealdade. Forma de você avaliar. Primeiro, o teu pastor está pregando a palavra de Deus e a visão? Se o teu pastor, preste atenção, e aí eu quero que você pense nele agora. O teu pastor está pregando a visão da igreja? O teu líder de célula? O teu discipulador? Ele está pregando a visão?
Porque se ele estiver pregando, defina a tua lealdade. Defina. Mas se ele não estiver, então vem falar para mim, ao pastor Carlos. E se eu sou esse pastor, vá buscar a autoridade mais alta, pastor Fernando, e assim por diante. Você tem que fazer isso aí. Segundo, o teu pastor caminha em transparência. Ele caminha em transparência. Ele presta contas daquilo que ele faz. Ele presta conta das contas da igreja. O livro é aberto, porque você como pastor vai ter que ter essa transparência com a igreja. A pergunta é, o teu pastor, ele tem transparência acerca do trabalho e de como é o trabalho, financeiramente falando? Existe essa transparência em relação à sua vida? Por isso que nós precisamos ter um conselho fiscal, porque quanto mais transparente nós formos, mais leal as pessoas vão ser com você. Mais leal. Terceiro, quando existe um erro, as pessoas são disciplinadas ou alguém é intocável? Tem alguém que é intocável? Porque se a exigência é igual para todos, olha para mim aqui, não tem exceções. Então seja leal. Porque hoje tem muitas igrejas que têm líderes que são intocáveis. Quem são os líderes intocáveis? O maior dizimista da igreja. Esse é intocável. Líderes para serem levantados tem que ser da família. Então o que define a equipe é a família, o dinheiro e a liderança. Fui pregar numa igreja, bom, a mulher do pastor dirigia, a família tocava no louvor, sendo que o filhinho pequeno ainda, lá que está vindo ainda, que é netinho, cantava junto, e o pastor pregava. Uma obra 100% familiar, e o restante sentado no banco da igreja ouvindo. Essas pessoas são intocáveis. Como é que é isso? 1 Timóteo 4:2. Já estamos encerrando. 1 Timóteo 4:2. 1 Timóteo 4:2 diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Você tem que ter certeza se o ensino está de acordo com a palavra. Você tem que ter certeza. Avalie se está de acordo com a Bíblia. E se você concluir, olha para mim aqui, se você concluir que esta visão, e que o teu pastor, os pastores que estão à frente desse trabalho, está de acordo com a Bíblia, com a palavra, então seja leal. Se você concluir que essa visão aqui ela é de Deus realmente, que o que nós estamos fazendo é realmente de Deus, se você está convencido disso, então tome a decisão de ser leal. Amém? Só que isso vai te custar tudo aquilo que eu falei para você. Tudo aquilo. Amém, queridos? Então vamos ficar em pé.